Olá, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu sou Stephanie Lopes, sou psicóloga clínica e também realizo o trabalho de consultoria em psicologia para projetos artísticos, no intuito de que temas psicológicos sejam retratados no teatro, no cinema, na literatura, de maneira responsável. Este vídeo é um projeto que foi contemplado pelo Edital Cultura Presente das Redes 2, que é apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nesse encontro de hoje, eu vou falar do meu trabalho de consultoria em psicologia junto com a Companhia Cerne na montagem do espetáculo Ainda Aqui, que é lá de 2013, mas que continua em circulação até hoje. Então assim, para que você possa entender o que eu vou falar, entender um pouco mais do meu trabalho, eu vou contar de forma resumida o espetáculo para contextualizar você. O espetáculo Ainda Aqui, escrito e dirigido por Vinícius Baião, narra a história de uma família que foi obrigada a conviver com dores e sacrifícios. A trama se desenvolve a partir do desaparecimento do filho Maurício, que foi preso político, torturado e morto. E também pelo desenvolvimento de Alzheimer de sua mãe Maria, que vive se esquecendo repetidamente da morte do filho. E assim acaba confinando a si mesma e ao marido ao eterno retorno à dor da perda. O espetáculo se passa no ambiente familiar e vai construindo uma grande história de amor e afeto. O elenco é formado por Leandro Fazola e Igor Neri, que atuam sozinhos, mas dão vida a mais de uma dezena de personagens, entre homens e mulheres, num trabalho minucioso de interpretação. Antes de me aprofundar no trabalho que desenvolvi com eles, eu vou deixar vocês com um teaser, que é um vídeo curtinho para que vocês possam visualizar um pouco mais dessa história que eu acabei de contar. Jorginho, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Maurício? 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 Ouvi dizer que você atende pelo nome de José. E não é só o Maurício que tá nessa situação. Pelo menos uns 8 ou 9 estudantes também desapareceram naquele mesmo dia. E desde então a gente não sabe de nada de nenhum deles. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu quero saber onde Ana, Lena e João se encontram nesse momento. Eles sumiram. Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Meu filho, eu tô preocupado com a sua mãe. Ela tá se esquecendo de tudo. Tá tudo bem e de repente ela não se lembra. Quem é você? O que aconteceu com o Maurício? Por que ele não mandou mais notícias? Cadê ele? Maurício tá desaparecido. Era tanta coragem, mas tanta coragem que ele falava tantas coisas sobre justiça, sobre igualdade social, que ele acabou... Jorginho, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Maurício não vem pra casa hoje. Maurício morreu, esqueceu. Esqueci. Maurício não vem pra casa. Não! Solta! Solta! Larga! Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Pergunta é essa. Maurício... Eu amo a senhora. Como era chamado? Eu imagino que pelo menos a escola você frequentou. Por que você quer tirar o... A gente mora aqui juntos. Você não vai saber nada pela minha boca. Jorge, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Não. Eu não sei não, Maria. Emily, Presente. Caio, Presente. Maurício. Maurício. Marielle. Presente. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre o espetáculo, podemos falar sobre sua construção. Todo o processo aconteceu de maneira coletiva. A gente costuma dizer que esse foi um espetáculo feito a muitas mãos por conta da participação dinâmica e direta
de todos os envolvidos. O processo se iniciou sem um texto pronto. Ele foi sendo construído ao longo dos ensaios e por isso possibilitou a minha participação mais direta nas temáticas psicológicas que se apresentavam, já que eu estava junto desde a idealização do espetáculo. A minha participação com a consultoria aconteceu na dramaturgia, que foi uma orientação ao escritor e diretor de como conduzir temas psicológicos de uma maneira cuidadosa e coerente. Aconteceu também na construção de algumas cenas, dando suporte e orientando aos atores de como é a realidade das questões que se apresentavam para que a encenação ficasse mais fidedigna. E também tivemos muitos estudos e pesquisas junto com a equipe diante das temáticas que iam surgindo ao longo dos ensaios. Foram muitas temáticas tratadas dentro do espetáculo ao olhar da psicologia. É uma peça que tem temas como violência sexual, violência física, estupro, tortura, luto, doença de Alzheimer e o cuidar de uma pessoa doente. Mas nesse vídeo de hoje eu vou me ater a duas delas, que são as mais fortes e mais presentes ao longo do espetáculo e que teve a minha participação de uma maneira mais profunda. Acredito ser interessante ouvir quem teve a minha orientação no processo. Por isso convidei Vinícius Baião, que é o escritor e diretor do espetáculo ainda aqui, para que nos contasse como foi para ele ter a participação de uma psicóloga no processo de criação de um espetáculo. Os processos de criação dos espetáculos da CERN, eles partem geralmente de uma ideia, do resultado final que a gente quer alcançar, mas dificilmente de um texto pré-definido. A gente vai construindo juntos todas as etapas do processo criativo, a gente vai criando as cenas a partir de exercícios e provocações. Então, e ainda aqui, além do jogo que era feito com os atores, com o diretor musical, com a equipe criativa artística, a gente teve a presença da Stephanie Lopes fazendo um trabalho de consultoria em psicologia que foi fundamental para definir os rumos do texto. Porque tratar de Alzheimer, tratar de luto, tratar de violência sexual são temas sempre muito complexos e a gente corre sempre o risco de cair numa pegada às vezes não responsável, então clichê ou então superficial sobre esses assuntos. Então a presença da Stephanie foi fundamental para que a gente pudesse ir tocando esses temas com a responsabilidade que eles merecem, com abordagem teórica, com abordagem bibliográfica, com uma pesquisa muito séria. Foi a primeira vez que a gente trabalhou dessa maneira, que eu trabalhei com a presença de uma psicóloga, profissional da psicologia durante o processo criativo, e depois desse trabalho, em todos os outros eu segui com esse mesmo caminho. Nesse momento, vamos falar sobre como a doença de Alzheimer está presente no espetáculo. Ao longo da história, percebemos alguns sinais da doença na personagem Maria. A doença se manifesta aos poucos, e os principais sintomas são a perda de memória e uma confusão, que é uma desorientação na pessoa. E em alguns momentos do espetáculo, a gente consegue perceber o começo do desenvolvimento da doença. Um desses momentos é quando o filho Maurício tem uma conversa com o pai Jorginho, dizendo que Maria está com dificuldades em lembrar onde coloca as coisas, os nomes das pessoas próximas, e Maurício ainda sinaliza preocupação com futuros sinais avançados da doença que a gente não vê durante o espetáculo, mas que deixa claro, por parte da dramaturgia, que houve uma preocupação em estudar e entender as diversas fases do Alzheimer. Pai, se eu tenho que levar a mãe ao médico. Ela tá muito doente. Ter esses lapsos de memória é muito perigoso. Já pensou se ela perde a memória na rua? Já pensou se ela fica perdida? Pai, o senhor não pode deixá-la sozinha, não pode mesmo. Eu ouvi dizer que isso ainda pode piorar, né? Ela ainda pode ter problemas pra falar, pra andar. Olha, pai, se o senhor quiser, eu tento ir mais vezes pra casa, ou eu tranco a faculdade, eu fico em casa pra ajudar a cuidar da mãe, mas... Cuida dela, pai. Por favor. E eu vou me cuidar também. O esquecimento na morte do filho Maurício acaba se tornando o elemento que reforça a todo instante a presença do Alzheimer.
o espetáculo nem sempre mostra a história de forma linear. Então, assim, lá próximo do final do espetáculo, os pais do Maurício recebem a notícia de sua morte. E um tempo depois, Maria questiona que horas que o Maurício retorna para casa, fazendo com que Jorginho lhe desse novamente a notícia da morte do filho. E mais uma vez, Maria sente toda a dor da perda. Inclusive, nesse momento, ela tem um ataque de raiva por não acreditar ser verdade o que acabara de ouvir. Diante de ver tanto o sofrimento em Maria em sempre reviver a dor da perda do filho, Jorginho passa a suavizar as ausências do Maurício, dando outras justificativas. O momento que a gente também consegue perceber essa preservação, a dor da Maria, é no momento em que ela faz uma confusão temporal, quando ela não sabe se o Jorginho está na escola ou se ele está na faculdade. De por que ele está na casa dos amigos ao invés de vir para casa direto depois da faculdade. Diante desses momentos, a gente consegue ir percebendo a evolução do Alzheimer na personagem, que começa com pequenos esquecimentos de que momento da vida que o Maurício está, para a última vez que ela ouviu, até o momento do esquecimento da sua morte. Eu acredito que fica tão forte e evidente esse esquecimento diante de um questionamento que Maria faz o tempo inteiro ao longo do espetáculo. Jorginho, você sabe que horas que o Maurício vem para casa hoje? Diante de tanta repetição desse questionamento, a gente consegue perceber o quanto que a personagem está presa dentro desse esquecimento. Jorginho! Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Pergunta é essa, mulher. O Maurício não veio pra casa hoje. O Maurício morreu, esqueceu. Jorginho! Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Pergunta é essa, mulher. O Maurício não veio pra casa hoje. O Maurício morreu, esqueceu. Jorginho! Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Pergunta é essa, mulher. O Maurício não veio pra casa hoje. O Maurício morreu. Jorginho! Você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Pergunta é essa, mulher. Me recordo que ao levantarmos essa questão com a equipe de que a personagem está presa num esquecimento, debatemos a possibilidade de retratar isso através do cenário também. E o cenário de Ainda Aqui é composto por um balanço, formado por correntes e pneu, dentro de um espaço delimitado por um círculo de correntes, que ao mesmo tempo que abriga, acaba aprisionando os personagens, já que eles não saem desse círculo para encenação. Uma outra questão importante a ser dita aqui é sobre a construção da personagem Maria, feita pelo ator Leandro Fazola. Não foi um processo fácil. Primeiro por ser um homem representando uma mulher, e depois representar uma mulher com a doença de Alzheimer. Então foram muitos estudos, muitas orientações com ele a respeito de como é o comportamento e o olhar de uma pessoa com a doença de Alzheimer. E por isso, pedi que o Leandro falasse um pouco pra gente como ele identifica o Alzheimer na personagem dele, para além do que o texto proporciona. Ainda Aqui foi, sem dúvida, um dos maiores desafios que eu já recebi como ator. Não só pela questão técnica, né, de viver vários personagens no mesmo espetáculo, essa troca constante, mas também por causa da complexidade da Maria. Mais do que o fato de ter que interpretar uma personagem feminina, ter que entender como essa personagem se desenvolvia, passando por tantas coisas, né? Desde uma gravidez indesejada até o próprio Alzheimer, foi muito desafiante. E aí eu lembro da gente ter tido, né, durante as pesquisas, esse acompanhamento da Stephanie, que permitiu não só a gente se aprofundar na questão do Alzheimer e do luto, né? O luto foi uma coisa tão importante para mim, para entender os caminhos que essa personagem ia passar, mas para a gente conseguir ir desbravando algumas camadas da personagem para além do que o texto dava, né? O texto já explicita muito a relação do Alzheimer com a personagem, mas tem umas outras coisas mais delicadas, mais subjetivas, que eu fui podendo jogar na construção dessa personagem para momentos em que isso não está sendo dado pelo texto. E aí eu lembro que eu fui pensando momentos em que eu podia colocar algumas coisas que a doença pode vir a desencadear, ainda que dentro de um percurso temporal a Maria não chegasse até o final do espetáculo nesse estágio tão avançado.
mas tem várias coisinhas entre as cenas que foram muito importantes pra mim, como, por exemplo, essa coisa de alguns membros poderem se atrofiar e em determinado momento eu caminho de uma maneira um pouco mais irregular, com uma certa atrofia nos pés, ou em um dos pés, pelo menos, ou o fato da dificuldade de fala. Então tem uma cena específica que eu me projeto pra falar, eu abro a boca pra falar, mas as palavras não vêm, e aí eu tenho que esperar e dar esse texto depois. Então foram processos de entendimento do que essa doença poderia desencadear para ir colocando em alguns momentos específicos, sabe? Sem contar a lógica de quando que ela tá consciente, quando que ela não tá consciente, quando que ela tá entendendo as coisas, quando que não tá. E aí às vezes tem uma coisa de um olhar meio ausente. É o tempo todo um jogo entre entender o que tá se passando e não entender e se perder na própria história. E aí até a partir dessa pesquisa, dessa análise, conseguir criar um jogo ainda mais subjetivo que é com o cenário, né? Em determinado momento dentro daquele espaço eu comecei a entender que aquele círculo de corrente podia ser visto como a própria cabeça da Maria, né? Que confinava ela no mesmo momento nessa estrutura de repetição, de ela não conseguir se libertar desse momento de querer saber que horas o filho chega em casa. E aí eu lembro que eu e o Igor, a gente foi construindo algumas coisas, né, de o tempo todo nós dois tentarmos romper aquele círculo de corrente e alguma coisa impedir de correr para atravessar aquilo e se sentir empurrado para trás e não conseguir atravessar. Na cena que ele é um bebê, que ele tenta engatinhar e quando ele vai sair, eu chamo ele de volta e não deixo ele sair. Então o tempo todo a gente foi também criando um jogo para além da objetividade, de tentar pegar essa cabeça com Alzheimer e jogar essas sensações para outros lugares que não necessariamente sejam lugares tão objetivos, mas que vão mais para o lugar da metáfora, do simbolismo, da subjetividade. A segunda maior questão apresentada pelo espetáculo é o luto. E para falar sobre o luto, é importante que a gente fale sobre suas fases, assim como eu fiz com a equipe lá no início da elaboração do espetáculo. De acordo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o luto passa por 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A primeira reação esperada diante de uma perda é a negação, é não acreditarmos que aquilo aconteceu, é tentarmos rejeitar essa possibilidade da perda. A segunda fase é a raiva, que é quando começamos a assimilar como verdade o que aconteceu, superando a negação, mas ao mesmo tempo se revoltando com o ocorrido. E aí é nesse momento que outras emoções podem surgir, como medo, angústia, culpa, além da raiva. A cena que retrata bem essas duas fases é a que Jorginho conta mais uma vez para Maria sobre a morte do filho Maurício, onde num primeiro momento ela não quer acreditar que o que acabara de ouvir é verdade, e depois parte para cima de Jorginho numa explosão de raiva por não aceitar a morte do filho. A minha mulher tá muito doente. Eu preciso da verdade para poder tomar conta dela, então, por favor, não minta pra mim. Me respondam. Ele morreu? Então, seu Jorge, tudo indica que sim. Maurício! Maurício! Filho! Jorginho, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Maria, o Maurício não vem pra casa hoje. Maurício está desaparecido. Maria, o Maurício morreu. O Maurício não morreu! O Maurício não morreu! Que história é essa do Maurício ter morrido? O Maurício falou pra mim que voltava pra casa.
E o Maurício nunca mente pra mim. O Maurício nunca mente pra ninguém. Essa hora ele deve estar jogando bola com os meninos. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco. Por que você tá fazendo isso comigo, Jorge? Por que você tá me falando essas coisas? Por que você quer tirar o meu filho de mim? Não. O Maurício não vai morrer nunca. O Maurício não vai morrer nunca. O Maurício não vai morrer nunca. Traz o meu filho pra mim. Jorginho, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Ele já deve estar chegando, Maria. Ele disse que não ia demorar a voltar. Eu tô com uma saudade tão grande dele. Parece que eu não vejo há anos. Que coisa, né? O filho da gente fica longe só um pouquinho. E a gente já sente como se não o visse há séculos. É porque pra mãe o filho da gente tá sempre aqui, ó. Sempre mesmo. Por isso a gente não quer que ele fique longe nem um pouquinho. Pra pai é assim também? Pra pai é assim mesmo, Maria. O filho tá sempre aqui, ó. Sempre, sempre, sempre mesmo. E pra esse pai aqui, essa mãe, que é a mãe do meu filho, ela também vai estar sempre aqui. Sempre, 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 sempre mesmo. A nossa família é tão linda. Parece até coisa de Deus. A terceira fase é a barganha. É a tentativa desesperada de reaver aquilo que se perdeu. Mas essa é uma fase mais voltada para perdas que não sejam a morte. A quarta fase é a depressão. É onde a pessoa assimila muito mais a dor da perda, a tristeza da ausência e que pode durar dias, semanas ou meses. É nessa fase que a dor e o sentimento da perda são revividos constantemente através de cheiros, de objetos, de atitudes. É um momento em que a pessoa encara o vazio. A última fase é a aceitação. É seguir em frente apesar de. Não é esquecer da perda, mas é viver com a lembrança sem se deixar paralisar. É como se fosse uma ferida que antes estava aberta, mas que cicatriza com o tempo e depois se carrega apenas a marca. Não necessariamente se passa por todas as fases e nem se passa na mesma ordem, assim como a gente pode vivenciar mais de uma vez uma mesma fase. Maurício foi um preso político, torturado e assassinado por um Estado totalitário e formalmente considerado desaparecido. Diante disso, Maria e Jorginho nunca viram o corpo do filho e não ver acaba colaborando para não acreditar e aceitar a perda.
Ao longo do espetáculo, nem todas as fases são representadas. A gente consegue perceber a presença do luto, mas ele acaba não sendo vivenciado por completo pelos personagens. Primeiro porque Maria vive esquecendo a perda do filho, então ela acaba não conseguindo vivenciar por completo essa dor. E por sua vez, Jorginho acaba não tendo espaço para vivenciar o luto, porque ele está o tempo inteiro cuidando da sua esposa doente. Tem uma cena que deixa isso muito claro. Quando Maria faz a pergunta de sempre, Jorginho, que horas que o Maurício vem para casa hoje? E Jorginho respira fundo. Num segundo, relembrando a perda do filho e lembrando a doença da esposa, e nesse momento optando em inventar uma desculpa para essa ausência, dizendo que ele está na casa dos amigos, ao invés de estar em casa. Ali a gente percebe que existe o luto, mas que ele não tem esse tempo para vivenciá-lo. Existe um outro luto do Jorginho, que é a perda da esposa de como ela era antes da doença. Um relacionamento que já não existe mais nos moldes da vivência deles, a ponto do Jorginho precisar contar a história deles para que Maria se lembrasse. Tem uma cena que é bem angustiante e que retrata tudo isso. É a cena em que Maria não reconhece Jorginho e a gente percebe no olhar dele tanta dor em ter sido esquecido também. Cheguei. Quem é você? Sou eu. Sou eu, Jorginho. Como é que você entrou na minha casa? Maria, essa casa aqui é nossa. A gente mora aqui juntos. Faz muito tempo. Eu não sei quem... Eu não sei quem é você. Vai embora. Maria, calma. Sou eu. Jorginho, seu marido. Sai da minha casa. Maria, olha pra mim. Você não pode esquecer de mim. Não de mim. Sai. Sai. Maria, a gente tem um filho juntos. O Maurício. Você não lembra nem do Maurício? Jorge, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Não. Eu não sei não, Maria. Pedi ao Igor Neri, que é o ator representando Jorginho e Maurício, que falasse como foi lidar com as emoções de um personagem que está constantemente entre dois lutos, a perda do filho e a perda da esposa para a doença. No espetáculo eu faço o Maurício, que é filho da Maria e do Jorginho. E eu também faço o Jorginho. O Jorginho é marido da Maria. Ele é muito apaixonado nessa mulher, ele cuida muito bem dela e ele faz de tudo por ela para cuidar dela, principalmente na fase do Alzheimer. Quando a morte do filho chega, isso acaba desestruturando essa família, desestrutura o que eles construíram e ele tenta se abalar o mínimo possível
principalmente na frente da mulher, para que ela não sofra mais. O trabalho que a Stephanie fez com a gente foi fundamental, porque me ajudou como ator a entender como lidar com alguém que tem Alzheimer, que tem essa doença. Então a gente conversou muito, a gente teve uma troca muito positiva, a gente visitou pessoas que têm em sua família alguém com Alzheimer. E esse processo de entendimento foi muito além, porque eu também tive que lidar com as emoções desse personagem, que além da morte do filho, tem essa doença da Maria. Tem uma cena que o Jorginho chega em casa num dia qualquer e a mulher não lembra dele. E essa foi uma dor muito grande que ele teve, que ele acabou carregando, porque parece que todo o processo dele cuidar dessa mulher se põe em xeque ali naquele momento, porque ela manda ele embora de casa. E ela só começa a lembrar dele quando ele começa a falar do filho, o Maurício. E aí ela começa a lembrar e tem uma fala que ela repete durante o espetáculo todo, perguntando que horas o Maurício volta para casa. Ele tem que lidar com essas emoções diariamente, de entender como lidar com essa mulher, com essa doença, e ele acaba deixando um pouco de lado as emoções dele. Ele tem que ficar engolindo o choro o tempo inteiro para se mostrar firme na frente da mulher, para que ela não se desestruture mais rápido. Entender as fases do luto foi fundamental para entender que o processo de morte é um ciclo. Aquela dor vai passar e vai se ressignificar em um outro sentimento. É importante cada passo para que um dia aquela dor passe. A doença da Maria também é um ciclo. A diferença é que ela não vai passar. E o Jorginho, nesse espetáculo, ele tem essa função de cuidar dessa mulher com essa doença diariamente. Vale ressaltar que vivenciar o luto é essencial. É necessário não ignorar esse momento para você entender melhor como você está diante da perda. Se permita conversar com alguém de confiança e, se sentir necessidade, chore. E caso você perceba que está pesado demais, lembre de buscar ajuda profissional. Você não precisa passar por isso sozinho. Esse foi o meu primeiro trabalho unindo duas áreas que me identifico muito: psicologia e teatro. Antes eu já havia trabalhado com arte e psicologia no Instituto Municipal Nise da Silveira. Mas enfim, esse foi o meu primeiro trabalho de psicologia e teatro junto com a companhia CERN. E de lá pra cá já tivemos muitos outros trabalhos, como Mães do TI, Joio e Turmalina 1850. Ainda aqui é um espetáculo de 2013, mas que continua vivo e circulando pelos teatros, pelas arenas, pelas ruas desse mundo. Espero que esse nosso encontro de hoje tenha te despertado o interesse em assistir. Fico muito feliz que você tenha me ouvido até aqui. E caso você queira me contar o que achou de tudo isso, eu vou adorar saber. É só me mandar mensagem nas redes sociais ou comentar nesse vídeo. Se você sentir interesse em querer saber mais da Companhia CERN, você também pode acompanhar nas redes sociais. Então, é isso. Até a próxima!